quanto tempo que a gente passa nessas plataformas, né? Até que ponto é proveitoso a gente passar nela? Porque, assim, não é só diversão também, né? Será que foi vantagem trocar a TV pelos celulares? Mas a TV era tão nociva, né? Talvez menos nociva, né? Acho que a gente tinha menos porque, poder de decisão. Pelo menos né? na TV ainda existia um certo esmero de tentar trazer uma leitura mais... Não sei se é Titãs. Como é que eu posso dizer? Mais aprofundada, pelo menos na área jornalística, né? Sim, tipo assim, ninguém colocava uma fake news ali porque existia toda uma comunidade. Mas manipulava também, Léo. Mas aí a manipulação é outra questão, né? Não sei se é Titãs. Inclusive, a gente vê manipulação hoje na internet. Né? Eu não sei se é Titãs ou é Rita Lee. Que a televisão me deixou muito burra. É Titãs, cabeça de dinossauro. Titãs me deixou burro demais. Enfim, o que isso... E falando de monopólios, espionagem, etc. A tecnologia ela não é uma vilã. Longe disso, certo? Com certeza quem está inventando a tecnologia não está inventando para esse tipo de fim. Então, assim, se a pessoa foi lá e criou um algoritmo que consegue entender suas preferências, logicamente essa pessoa está sendo guiada por interesses econômicos. E aí a gente pode entrar em publicidade, marketing... Então o vilão é o capitalismo? O vilão... Herbert não perguntou ainda. Pergunta a ele, homem. Você é comunista, Diogo? Você pode nos dizer se você... Acho que a minha resposta já vai explicar. Todo programa, Leonardo, vem com essa onda que tu é comunista, cara. Acho que a minha resposta já vai deixar bem claro. Pode ir. Então, quando você vê, por exemplo, um grupo de empresas que vão lá e utilizam dessas ferramentas para ditar os rumos de um país, por exemplo, como o Brasil, como outros países aí que, enfim, experienciaram golpes de Estado nos últimos tempos, você vê o seguinte: a tecnologia está lá, enfim, ela provavelmente foi produzida para um uso, sei lá, benéfico, provavelmente, mas ela só evolui, por exemplo, uma rede social. Ela é criada para todo mundo ali conversar, tal, no primeiro momento. Mas ela só evolui a um modelo como o Facebook hoje, que, enfim, já ditou aí inúmeros escândalos de vazamento de dados, porque ela é guiada por interesses econômicos. E por poderosos, né? E por poderosos. E se não fosse o interesse econômico, isso não estaria acontecendo. Não rolava, né? E aí, você já tira a minha resposta da outra pergunta, certo? Comunista. Diogo, cara, eu tenho na minha cabeça que a Primavera Árabe foi Isso é coisa minha, né? Eu comentei com outro entrevistado aqui falando sobre isso. A Primavera Árabe, para mim, foi um teste, sabe? É impressionante como naqueles idos dos anos 2012, 2013, países como a Líbia, por exemplo, do Muammar Gaddafi, né? do Muammar Gaddafi, que era uma ditadura, eles conseguem romper, Léo, o Egito, etc. Eles romperam ditaduras que já duravam décadas, né? Através da internet. A internet chegou, houve aquela combinação dos movimentos E aí deixa eu te dar uma outra dica de um documentário chamado We Are Anonymous. Que eles falam justamente do cyberativismo, né? Como que as redes auxiliaram essa organização desses grupos, principalmente nessa época, né? Então eu estou certo na minha colocação. Tem lógica o que eu estou dizendo. Tem lógica. Porque aí você vem pro próprio, né? Você vem, por exemplo, na Inglaterra e o Brexit, entendeu? A Polônia, que é ultradireita, quer sair agora também da comunidade europeia. A Inglaterra, matéria de hoje pela manhã, minha gente, vira a mão para quem está em casa, estão sem motoristas de caminhão. O porto de Londres está parado, porque a maioria dos motoristas eram de outras nações que trabalhavam por lá e foram embora. O Brexit obrigou boa parte dessa gente a ir embora. Eles estão com a produção emperrada e o Natal prejudicado, essa ideia de nacionalismo hoje em dia, em tempos de globalização, é insustentável. Pois mas olha para isso pro país. Por causa de... Mas aí o cara tem que aprender com pancada na cabeça. O Brexit, cara, foi exatamente fake news. Foi uma manipulação das redes em que obrigaram os ingleses a votarem para sair do mercado europeu e simplesmente porque queriam aquela, né?
aquela que zumba. Pelo sentimento de que a Inglaterra não precisa do bloco. Daquilo. Exato. Não precisamos da União Europeia. Pois é, Foi uma das primeiras coisas, inclusive, no atual governo, foi falar em saída do Mercosul. E agora estão... Pois é. Mas agora estão precisando. Na Polônia, em pesquisa, 85% da população não quer sair do grupo europeu. Porque vê vantagem. Mas um pequeno grupo, uma pequena elite que quer ganhar com isso e manipula lá, de certa forma, né, as informações, quer porque quer sair. Você vê, o Donald Trump é um produto disso. É fruto disso, o Donald Trump. Né? Então, essa tecnologia não ameaça a democracia, Diogo? As democracias? Então, ela não vai ameaçar? É aquilo que eu estava falando, né? A tecnologia em si, ela não tá lá para isso. Para isso, mas... Tá entendendo? Mas... O uso que fazem dela. Isso. As pessoas que provavelmente querem a evolução desse tipo de algoritmo ou desse tipo de coisa, elas estão patrocinando ali porque tem grupos maiores patrocinando por trás. E a quem cabe a responsabilidade de dizer, ei, peraí, a regulamentação da internet, né? Talvez a gente veja mas alguma coisa nesse sentido. Só o Estado... Aí entra uma coisa interessante, porque é o seguinte, um modelo de aprendizagem, por exemplo, que interpreta padrões e age a partir de um padrão, ele é uma caixa preta. Eu não tenho como dizer exatamente como que ele foi criado. E isso é uma propriedade privada. Então, para alguém ir lá e fazer uma auditagem disso aí, acredito que seria uma intervenção muito grande do Estado dentro da empresa que ninguém vai deixar acontecer. Embora eu acho que seja... Que deva ser. Deva ser. Em alguns casos, sim. Uma coisa que é muito interessante, assim, sei lá, matéria quentíssima de pesquisa na área de ciência da computação é o que se chama de fairness, que é como a gente cria sistemas que são justos. Então, por exemplo, se eu estou criando um sistema para detectar se uma pessoa tem potencial para ser ou não um criminoso. É o maior Newport. Como que esse sistema vai ser treinado? Porque como é que funciona? Minority Report? É isso? Como é que funciona a aprendizagem de máquina? Então, vamos dizer o seguinte. Vamos lá colocar vários exemplos de pessoa e eu vou dizer quem vai ficar careca. Pô, cara, tem que ser careca, velho. Continue. Temos uma pessoa ali que tá no estilo careca moicano. Se eu coloco, por exemplo, só exemplos de homens brancos de barba, e sei lá, todas essas pessoas aqui estão nos meus exemplos de treinamento. Aí eu digo, essa pessoa no futuro ficou careca. Essa pessoa no futuro não ficou careca. E aí ele vai tentar aprender, baseado nisso, quais são as características nessas pessoas que ditam se elas vão ficar ou não carecas. E aí, se nesse meu treinamento eu não coloquei, por exemplo, nenhuma mulher, todas as vezes que eu colocar uma mulher e dizer assim, e aí, essa pessoa vai ficar careca, ele vai dizer, não. Porque ele não teve nenhum exemplo para aprender. Não reconhece. E aí, quando a gente fala de fairness e justiça em aprendizagem de máquina, a gente está dizendo o seguinte: vários governos criando sistemas de vigilância que são baseados em vieses errados da sociedade. É uma polícia que só prende pretos e pobres. Jesus. Entendeu? É uma justiça que só condena pessoas pretas. E aí, que tipo de sistema a gente está criando? Se eu vou lá e pego, por exemplo, o arquivo da polícia... Isso são dados, eu não tô dando minha opinião, não. Isso são dados. Se eu pego, por exemplo, histórico policial no Brasil e dizer assim, essas são as pessoas que foram presas. Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Cara, isso aí... E eu digo assim, a partir daí, eu vou lhe dar fotos de pessoas e você vai me dizer qual a porcentagem de chance dela ser um criminoso. Ela vai apontar negros como criminosos quase sempre. Em cima dos negros. Entendeu? Por quê? Porque eu já tô tendo um sistema que é enviesado pelos preconceitos da sociedade. E aí a pergunta de $1 milhão da computação hoje em dia é: como que a gente tira esse viés? Como que a gente cria... Faz um filtro? Como que a gente cria um sistema que não traz o meu viés, o seu, o de Léo... Que seja democrático. Que seja democrático, que seja justo. Justo. Salve, salve! Curtiu esse corte? Pois é, não esquece de dar aquela força. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho e deixe seu joinha.
e comente o vídeo com sua opinião. O seu engajamento é muito importante para dar continuidade a esse projeto. Beleza?